Mais duas pessoas, por favor, poderiam vir para a mesa, que se chega alguém atrasado, senta por aí. O rapaz que você pediu, Alex, para fazer a prece. Afonso, por favor. Eu sou o Afonso. Amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a casa está cheia, nós estamos muito felizes de receber vocês aqui, de receber a caravana. E nosso coração se enche de alegria, porque todas as vezes que uma caravana vem e conhece a casa onde Chico nasceu, né, onde é o lugar onde Chico nasceu, as pessoas retornam e nos mandam mensagens falando que saíram daqui com o coração cheio, iluminado, cheio de paz, porque essa energia, esse sentimento que a nossa casa tem, que ela guarda ainda até hoje, ela tem esse poder, né, de se fixar no coração de todas as pessoas que conhecem Pedro Leopoldo, que conhecem a nossa casa. Então a gente espera que todos vocês saiam daqui com esse sentimento maravilhoso de gratidão, porque com certeza Chico ficou muito feliz que a casa, né, que ele fundou ainda continue sendo frequentada com muito amor e com muito carinho por ele, né? Vou pedir para o Afonso, que veio da caravana, para que faça a nossa prece inicial. Então, pessoal, os nossos queridos irmãos, tanto encarnados como os irmãos desencarnados, vamos serenar nossos corações, acalmar nossa mente, levar nosso pensamento ao nosso Deus Pai, Criador do Universo. Em nome de Jesus, vamos orar.
agradecendo antes de mais nada ao nosso mestre, os mestres, Jesus, nosso irmão maior. Agradecer também a nossa Virgem Maria, mãe de todas as mães, ao nosso eterno Chico Xavier, que também nos deu a honra de estarmos todos aqui, aos nossos mentores espirituais, nossos anjos, guardiães. Obrigado por estarmos vivenciando esse plano terreno da forma onde nós possamos realmente ter mais fé, mais esperança em nossas missões e em nossas atribuições que ainda temos que carregar aqui na Terra, este planeta azul, planeta este que é o acolhedor, é um hospital, escola, que cada dia aprendemos mais um pouco. Por isso, amado Jesus, rogamos a Ti que a todos envolvidos, até mesmo aqueles que não puderam estar aqui conosco, que sejam abençoados por essa chuva de pétalas de amor e de paz. Todos nós, que possamos também, conforme até os ensinamentos de Ti, que nos deixou a lei do amor, da caridade, da bondade, que tenhamos esse sentimento de podermos, através dos nossos corações, das nossas próprias almas, sermos sensibilizados, podermos ajudarmos os próximos, os nossos semelhantes, os nossos irmãos que também ainda precisam desse apoio nosso, por sermos esta família universal. Por isso, Jesus, rogamos a Ti que abençoe a todos nós, principalmente através da sua oração, que não foi mostrada, como faremos através do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E assim seja e sempre será, com a graça divina, paz e amor no coração de todos. Queridos irmãos, que Nossa Senhora nos abençoe a todos nessa noite de hoje. Quando nós refletimos sobre como estamos caminhando, como está indo a nossa condição evolutiva, nós nos perguntamos como foram as nossas atitudes, né? Se a gente perguntar quais foram as nossas atitudes no dia de hoje, então a nossa consciência pouco iluminada, muitas das vezes, ela nos responde: estamos bem, estou indo bem, hoje eu não fiz nenhum mal a nenhuma pessoa. E nós acreditamos que não fazer o mal é suficiente para garantir que estamos crescendo espiritualmente.
que não fazer o mal é o suficiente para nos tranquilizar que estamos realizando a nossa reforma íntima. Mas, contradizendo esse nosso comodismo, fruto da nossa percepção equivocada sobre nós mesmos, nós vamos encontrar a questão 642 de O Livro dos Espíritos, nos ensinando que cada um de nós é responsável por todo o mal que tiver acontecido por causa do bem que a gente deixou de fazer. Entendemos bem isso? O mal decorrente do bem que eu deixei de praticar, e eu tenho que responder por essa omissão. É muito frequente, as pessoas nos perguntam aqui, por que as coisas em minha vida não estão fluindo? Por que comigo não acontecem coisas boas? Por que minha vida não desembola? Por que os meus projetos que eu preparo e tento desenvolver com tanto carinho não estão atingindo as realizações que eu esperava? Ou seja, isso tudo pode ser resumido numa pergunta só. Por que o bem não está me alcançando? Por que o bem não está me alcançando? E como que o bem nos alcança? Ele nos alcança por uma lei quase da natureza. O bem que nós fazemos, qualquer que seja ele, por insignificante que seja, o bem que nós fazemos é uma força criadora que a gente coloca na vida. E essa força criadora se junta no ambiente espiritual junto com outras pequenas forças criadoras do bem. E essa reunião do meu pouquinho com um pouquinho de cada um retorna para quem emitiu aquela onda de um pequeno bem, retorna numa sensacional lei do retorno em nossa direção, só que potencializada por todas as forças que somaram com a pequena força que eu coloquei. Essa é a misericórdia divina. E esta força que nós colocamos do bem, quando se vê potencializada pelo bem que outras pessoas colocaram também e retornam para nós, traz benefícios que a gente nem imagina. Como que viver fazendo o bem pode nos ajudar de uma forma que a gente nem imagina. Então, diante dessa lei de retorno, nossas atitudes pela vida, as pequenas que sejam, as menores que sejam, elas têm uma importância muito mais abrangente do que nós podemos imaginar. Então é imperioso, se a gente quer ver coisas boas acontecendo nas nossas vidas, é imperioso a gente intensificar com responsabilidade as nossas ações, visando sempre a construção do que é bom, do que é saudável, do que é belo, tanto na nossa vida familiar, com o nosso cônjuge, quanto na nossa vida coletiva, onde a gente vai aos pouquinhos, ajudando sim a construir um mundo melhor, um mundo mais solidário, né? Um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. Então, um pouquinho de bem que a gente coloca, soma com um pouquinho de bem de cada um e volta para nós em formas de recursos que a gente nem imagina. Então, nós temos na nossa vida um vasto campo de trabalho. Ele se descortina na nossa frente a todo momento, porque em todo lugar nós vamos encontrar alguém precisando do pouquinho de bem que a gente já consegue fazer. Em todos os lugares nós vamos encontrar pessoas passando fome, corações torturados, precisando de alívio,
nós vamos encontrar e encontramos e vemos toda hora sofrimento por todo lado, esperando um ombro amigo, esperando um lenço amigo. Pessoas confusas, querendo encontrar em nós, na nossa palavra amiga, nas nossas atitudes, um roteiro onde ela possa, por ela, também sentir a esperança. Porque as nossas atitudes, quando nós nos esforçamos para o bem, é um exemplo que leva a esperança aos corações desanimados, né? Quando a gente faz um pequeno gesto em apoio à velhice desamparada, à infância desorientada. Então, tudo isso é esse vasto campo de trabalho que a vida neste planeta nos proporciona. Então, nessa lavoura a ser cultivada, nós devemos evitar o mal. Nós devemos fazer o bem no limite das nossas próprias forças. Porque no maravilhoso livro Estude e Viva, Emmanuel reforça a questão 642. Ele diz: somos responsáveis pelo mal que fizemos e responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. E Emmanuel completa: sempre que dispomos de recursos para fazê-lo. Então aí a gente vê a compreensão desse espírito iluminado. Nós seremos responsáveis pelo bem que a gente não tiver feito, se a gente tinha recursos de fazer o bem e não fez. Então, neste parágrafo que eu acabei de ler de Emmanuel, nós vemos aí a condescendência da lei. É só se você tiver recursos. Mas no parágrafo seguinte do texto do Estude Viva, um pouco mais de exigência para aqueles espíritos mais experientes, para aquelas pessoas mais amadurecidas espiritualmente, que estão aí já encontrando realmente condições de sacrificarem a elas próprias para conseguir praticar algum bem, porque nunca é sem um pingo de sacrifício pessoal, né? Então, Emmanuel coloca: e ao lado das culpas que trazemos pelo mal que foi feito ou pela nossa omissão de não fazer o bem, nós seremos responsabilizados dos golpes duros que desferimos, sobre os quais raramente meditamos. Aqueles do mal que causamos aos outros, depois de causá-lo a nós mesmos. O que Emmanuel está dizendo aqui? Que nós causamos às vezes um mal a nós mesmos, e este sofrimento que acarretamos para nós é responsabilidade nossa, porque alguém vai sofrer porque eu estou sofrendo. Você perguntava ainda há pouco, amigo, como consolar a mãe de uma moça que se matou, né? Então você imagina que essa menina se torna responsável pelo sofrimento que ela causou, né? Faltou o bem de enfrentar com coragem moral alguma situação, e Emmanuel diz isso. Nós somos responsáveis quando, a partir do nosso comportamento destrutivo, seja através da má alimentação. Quantas esposas ficam o dia inteirinho ao lado do marido, não ingira tanto açúcar, não come tanto doce, não beba tanto, e ele vai destruindo a saúde, ela vai vendo a saúde ser destruída, e aquilo é sofrimento para ela, é angústia para ela, de não estar conseguindo evitar a queda que ela vai ver que o outro vai tomar. Então, Emmanuel chama atenção para isso. Então, ilustrando essa nossa omissão do bem, que pode ter consequências quando a gente deixa de praticar o bem, a gente também não imagina a consequência que pode vir. Nós nem sequer imaginamos. Então, para ilustrar o que estamos dizendo, eu trouxe a história narrada
por Ivone do Amaral Pereira, autora de Memórias de um Suicida, mas também autora de dezenas de outros romances mais leves, muito bem escritos, de uma maneira tão gostosa de se ler, porque ela tinha uma erudição natural para expor as próprias ideias. E é tão interessante estudar a doutrina pelos livros da Ivone, porque ao mesmo tempo que você vai aprendendo conceitos nos quais você pode confiar, você vai se divertindo, né, de deixar sua mente passear naquela história. Então, Em Telas do Infinito é um livrinho pequeno, até eu emprestei para Camila, para ela ver como é que Ivone descreve na primeira história o desdobramento espiritual, que a Camila tem esses desdobramentos quase sempre, né, Camila? Então, ela começa relatando que ela sentiu um desgosto doméstico muito grande. Quer dizer, alguém na família dela, da Ivone, a aborreceu e ela então se recolhe no quarto. E quando ela escreve que ela se recolhe no quarto, eu me lembrei logo de um amigo da época do colégio, porque a Ivone morou aqui em Pedro Leopoldo durante uns 2 anos. E de outras vezes vinha ficar com o irmão dela, que morava aqui, e ela ficava alguns meses. Ela era pobre, não tinha casa própria, era solteira e vivia algum tempo com cada parente, né? E o sobrinho neto dela falou comigo que ele estranhou quando ela chega para morar aqui, a consideração que as pessoas de Pedro Leopoldo, os espíritas de Pedro Leopoldo, tiveram por ela, dando a ela um valor como escritora que ele não imaginava que a tia, a avó, tivesse. Porque ele disse, para mim foi surpresa saber que ela tinha escrito tantos livros que os espíritas gostam tanto, porque para nós, seus familiares, ela era uma pessoa de temperamento difícil, imensamente triste, muito fechada em si mesma e, na verdade, ela escreve em outras obras, num toque de autobiografia, a própria Ivone descreve que ela era totalmente incompreendida por aqueles fenômenos maravilhosos que aconteciam com ela. E ela se sentia extremamente solitária. Então, uma pessoa com esse perfil, é natural que se feche. Uma pessoa que mora de favor cada vez na casa de um familiar, é natural que ela se recolha mais vezes ao quarto, para não incomodar. Então, esse sobrinho me conta isso. E ela era sozinha, porque também, pelas narrativas dela em outras histórias, a gente sabe que o grande amor da vida dela não a acompanhara nesta existência. Então, ela renasce e, afetivamente, ela fica sozinha o tempo todo. Então, voltando à narrativa, ela conta que entrou para o quarto profundamente amargurada e, pela janela, ela observa a paisagem linda da cidade que ela morava na época, que era Lavras, no sul de Minas, e vai escutando o cântico dos pássaros, vai entrando em sintonia com a natureza, porque ela começa a pensar em Francisco de Assis e o grande amor que ele tinha por toda a criação. E com essa sintonia, ela tem um desdobramento e descreve com detalhes o desdobramento. Então, ela conta que desde criança ela percebia a presença de um senhor de barbas brancas que estavam como um anjo de guarda sempre a protegendo. E no desdobramento, ela sai do corpo com o seu guia espiritual, que era o Dr. Bezerra de Menezes. Ele que a levava, porque já adulta na cidade de Lavras, ela psicografava o receituário de homeopatia ditado por Dr. Bezerra de Menezes. E Chico fazia este mesmo trabalho aqui. Tanto é que ela encontra com Chico Xavier várias vezes para trocar ideias e eles se respeitavam como médium e se amavam muito. Então era Dr. Bezerra o guia espiritual da Ivone. E ela comunicava com ele nessa viagem astral, ela diz, unida a ele
por poderosa corrente telepática. Então, quer dizer, eles conversavam por pensamento. E, de repente, ela se vê no Rio de Janeiro, que ela não conhecia. E ele, depois de sentir aquele ambiente do mar, aquela energia que vem do mar, aquela beleza da Zona Sul, ela pensa, ele não me trouxe aqui para nem passear. E logo em seguida vem a resposta, vamos. E ela é conduzida, olha como que ela descreve, conduzida a uma região de montanhas, povoadas de casebres miseráveis e sórdidos. Ela descreve os casebres como desprezíveis e ela afirma que aquele tipo de comunidade era uma chaga que ainda hoje envilece o Rio de Janeiro, que alguém chamou de cidade maravilhosa, mas só na Zona Sul. E ela fala que a presença daquela região cumulava de responsabilidade social as pessoas e o governo. Então, ali ela estava no morro. O morro, que naquela época era antro de vícios, de elevada taxa de criminalidade, era um amargo reduto de misérias, de desonra e de sofrimentos enormes. Hoje, os morros, as comunidades, são povoadas, e ela já começa a levantar também essa questão no livro dela, e quando eu coloquei isso, no parágrafo seguinte, eu vejo que ela pontuava também, e severamente isso, que hoje os morros são também povoados por muitas famílias honradas, trabalhadeiras, que heroicamente tenta vencer com dignidade, com honestidade, a luta pela sobrevivência, no duro esforço de levar o pão para dentro de casa. Então ela estava no Morro do Querosene. Naquele panorama de sofrimento e degradação, porque se hoje os morros são frequentados por famílias que limpam as suas casas, que arrumam as coisas, naquela época não, era só a marginalidade mesmo. Então ela escreve que naquele panorama de sofrimento e degradação, ela sentia impressões insuportáveis quando ela entrava naqueles barracos que ela chama, uma linguagem pesada, ela chama de antros infectos, onde definhavam pessoas vítimas da miséria. E ela dizia que ela já tinha conhecido na vida dela pocilgas e cavalariças mais higiênicas e confortáveis do que aqueles lugares. Até recentemente a gente viu uma escavação no Museu da República no Rio, a cerâmica portuguesa caríssima, que estava no local que os historiadores estavam achando que ali era uma cavalariça. E alguém até arrisca que os azulejos da cavalariça eram tão caros que eles acreditavam que quando escavasse o resto do piso, ia encontrar restos de azulejos que foram usados na casa para pôr ali. Então, a Ivone se indignava porque ela via aqueles lugares muito piores do que cocheiras, do que cavalariças, do que pocilgas. E ela via as condições mais higiênicas e confortáveis para muitos cães, ela já tinha visto, para muitos cães bem alimentados, que eram afagados, né, com guloseimas deliciosas, enquanto as míseras crianças não tinham aquilo que os cães da Zona Sul recebiam. Com licença de Sabrina, defensora dos animais. Então, ainda hoje, a gente vê que as pessoas que têm um cãozinho, um pet, que cuida dele com toda a sofisticação, ela também está cuidando das crianças, né? Não significa absolutamente que esteja abandonando crianças para cuidar dos cães. Então, ali ela via crianças famintas, descabeladas, imundas, doentes, irritadas, mal educadas,
que ela chama de pequenos selvagenzinhos, assinalados por um destino implacável. Aquelas crianças abandonadas estavam ali decorrente de um bem que a sociedade deixou de fazer, que os governos deixaram de fazer, concordam? Então aí a primeira consequência. Então ela não queria mais ver aquilo, porque vocês viram como é que ela descreve as crianças, né? A gente chega a sentir um desconforto de ouvir e ler a maneira que ela descreve a vida daquelas crianças. E ela fala que ela não queria mais ver aquilo, mas que ela se sentia obrigada a levar a análise profundamente daquela situação, porque o Dr. Bezerra havia levado até lá para que ela voltasse e escrevesse sobre isso, para alertar a sociedade, para cuidar dessas questões. Então, naqueles seres infelicitados totalmente pelo desamparo social, o que é que nascia no coração deles? Totalmente desamparados pela solidariedade, totalmente desamparados pelos governos, totalmente desamparados por nós. Então, dentro deles, eclodiam sentimentos de ódio, de revolta, de ciúme, de inveja, e nas atitudes deles, a gente via o desânimo corroendo uma reação saudável diante da vida. E eles tinham a brutalidade dos instintos e tudo que o sofrimento produzia de mal, pela ausência do bem que não praticamos, ela via ali. Tudo que a fome, a ignorância, a má educação, a falta de saúde, a falta de crença em Deus são capazes de produzir de ruim e modificar o caráter humano, ela estava vendo ali. Então, nós perguntamos, de onde vem a violência urbana? De onde vem a violência doméstica? Vem desses corações que não foram moldados a sentir o amor para o qual eles foram criados, porque não receberam absolutamente nada que formasse o caráter deles de modo diferente. E Dr. Bezerra explica isso. O faminto nem mesmo possui um coração capaz de amar, porque tudo que ele sente, toda a sensibilidade dele tem um foco: arrumar comida, porque a fome é algo que tira a pessoa do prumo, tira a pessoa do sério. A gente fica com fome, não, estou morrendo de fome. Não está morrendo, não. Você está com um pouquinho de apetite e chegar em casa você vai comer uma coisa muito gostosa. E lá realmente eles estavam deixando morrer de fome toda a sensibilidade e toda a dignidade enquanto seres humanos. Então, Dr. Bezerra diz que a fome fazia brotar neles instintos totalmente insensíveis e incapazes de se inclinar para o belo, para o digno, para o bom e para o correto. E que a fome enlouquece e desorienta, porque a visão do alimento é como se fosse uma miragem obstinada, ordenando o faminto a conquistar o alimento sem importar como. Percebem a origem da violência? Percebemos isso? Então imaginemos se a fome leva um pai de família ao desvario de sair atirando, assaltando e matando. Imagina a crise de abstinência pela droga, onde eles têm que arrumar dinheiro a qualquer custo para alimentar o vício. Então aí nós estamos vendo como que é importante socorrer o jovem, dar a ele uma boa educação para que ele não resvale nas drogas. É importante socorrer os famintos, dar a eles não só o alimento,
mas uma fraterna cooperação nas dificuldades, ajudar na internação de um paciente, na campanha de um medicamento, proporcionar a eles trabalho honroso, é onde os empresários têm que aprender que o emprego mais sublime da fortuna é gerar renda, é gerar trabalho. Então, quando nós precisamos exercer a caridade, protegendo os que são incapazes de trabalhar, e não só saciar a fome material, mas consolar aqueles corações pela desventura que eles vivem. Soerguer aqueles corações, para que eles, se sentindo um pouquinho amados, eles aprendam a amar também. As pessoas que distribuem quentinhas na rua, elas vão, e ali junto está um recado: nós nos importamos com vocês. E quantas vezes elas encontram alguém que chuta aquela quentinha e fala: não queremos miséria, não queremos esmola. Mas a maior parte acolhe, agradece e se sente amado naquela colherada de sopinha quente. Então, quando você leva um alimento numa casa, você pode estar chegando num ponto que o pai de família estava ali, ou a mãe de família, no último grau para entrar em desespero, porque nenhuma dor é maior do que a da mãe que vê o filho morrendo de fome e não tem como alimentar. As pessoas pensam que perder um filho, sepultar um filho, é a maior dor do mundo. Não é, não. Não poder alimentar os filhos e vê-los sair para a rua, para as drogas, para a marginalidade, ou elas, subempregadas, ficam do lado fora de casa o dia inteiro e as crianças soltas naqueles ambientes. Essa é a maior tristeza para um coração materno. Essa é a maior tristeza. Então Ivone diz, Dr. Bezerra fala com ela: viu? Você entrou para o seu quarto se sentindo super infeliz e você até blasfemava pela pequena contrariedade que você teve no seu lar. Você se sentiu sozinha, ele fala com ela. Mas quem está deserdado quando tem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nas mãos? Será infeliz aquela pessoa que confia na eternidade gloriosa que nos aguarda? Será infeliz aquela pessoa que pode caminhar para a legítima vitória, reconhecendo e recebendo as bênçãos que Deus incessantemente derrama sobre nós? Pode ser infeliz quem conhece perceber todas as bênçãos que estão ao nosso lado diante de uma pequena contrariedade, de uma pequena tristeza? Qual é a maior tristeza de um homem quando ele se sente no seu orgulho de provedor? Culturalmente ele foi condicionado a ser o provedor da família. Como que fica a tristeza desses homens que estão desprovidos de tudo, de esperança, de coragem de buscar o emprego? E eu acho que aí, gente, está o abandono que esses homens fazem. Eles vão embora. Eles vão embora porque eles não escutaram Che Guevara dizer que tem que endurecer para não perder a ternura. Eles precisavam de endurecer os corações para suportar ver a dor de um filho com fome. E eles, enfraquecidos, né, por aquela série de derrotas, eles então vão embora, ou eles vão delinquir, agravando as próprias responsabilidades. E eles não entendem que eles estão ali vivendo uma situação onde eles são, aquela situação de pobreza, de dificuldade, é fruto de existências passadas. Eles estão ali porque eles precisam da experiência daquela vida. O livro dos Espíritos nos chama atenção por que as pessoas escolhem nascer num ambiente entre malfeitores. É porque ali ela vai ser testada de não agir como os malfeitores, de manter a dignidade. Porque, na verdade,
eles, naquela época, né, este ambiente era formado de apenas de pessoas brutalizadas em contato com os vícios, espancava a companheira, espancava as crianças, ou então saíam de casa. Eis a origem da violência doméstica. Uma das causas da violência doméstica. Então, se sofremos, o Evangelho se apresenta nas nossas vidas aveludando os nossos caminhos. E os amigos espirituais do nosso lado recolhem as nossas lágrimas, do nosso sofrimento, e para acender nos nossos corações a esperança e a solidariedade. Me perdoem, principalmente o pessoal de Santa Catarina, porque o meu tempo acabou e eu não pude contar a história. Episódio 2, segunda-feira. Arlete, leva o meu Instagram, que vai estar gravado, e alguém pode talvez querer escutar quem que eles foram visitar na favela e o porquê que aquela pessoa estava lá, o que ela tinha feito. Temporada 1, episódio 2. Vamos lá, meu amor.